Agora uma outra questão aí, até a nível de... A gente fica muito refém de filmes, de Hollywood, aquela coisa e tal. Eu queria perguntar para você, Fausto, como que é as audiências? É igual a gente vê naqueles filmes em que a acusação e a defesa faz tudo, eles se degladiam em discursos, em palavras comoventes, ou a realidade é muito diferente? Né? É, Tem aquele discurso inflamado, aquela coisa toda, ou não? No dia a dia, no real, é diferente dessa ficção de filmes. a ficção de filme ela é muito ligada ao processo criminal, Ah, né? tá. Uhum. No processo criminal, quando nós tratamos de crime contra a vida, que é o caso de júri, Sim. júri popular, né? Ah, tá. Então onde são escolhidos os jurados, que são pessoas da cidade, Sim. né? Onde tem o promotor, o juiz, tal, e tem aquela atuação ali na defesa, realmente aquilo ali tem um teatro. Aquilo acontece mesmo. Acontece Então. mesmo, daquela forma ali, nos julgamentos de crime, É que, que são poucos. é que no meu caso eu nunca participei de júri, então para mim. São poucos, Ah, tá. certo? São poucos. Não é bem exatamente igual ao dos Estados Unidos, porque no filme americano, o advogado ele faz uma pergunta diretamente para testemunha, né, para outra parte. Aqui no Brasil não é permitido. Então, o advogado, isso em todos os casos. O advogado ele faz a pergunta para o juiz, o juiz analisa se a pergunta é conveniente ou não, e se ele entender que a pergunta é conveniente, ele faz a pergunta para a parte ou para a testemunha. Né? Você não pode ficar ali, como a gente vê no filme, ali, colocando o dedo na cara da pessoa, induzindo, tal, né? Não. Mas tem realmente aquela parte meio teatral, no júri tem isso. Né? Tem, tanto que eu, por exemplo, nunca fiz, porque você precisa ter eu admiro, né, o advogado que faz júri, né? Porque você tem que ter uma oratória boa, você tem que ter uma característica diferente. Né? O nosso trabalho, por exemplo, no escritório, a gente é mais voltado para análise, estratégia de processo e redação e articulação, mas dentro do processo. E também com o juiz, mas não nessa parte de oratória, que o advogado criminal ele tem que ter esse dom para fazer. Além dessa parte jurídica, ele tem que ter o dom de convencer o jurado, de emocionar o jurado, porque nos outros processos, quem decide é o juiz. Sim. No processo criminal, quem vai decidir se o réu é culpado ou não é o júri. Então, o juiz só vai aplicar a pena. Entendeu? Então, ele tem que, dentro daquela situação, além de convencer o jurado que os fatos são convincentes para absolver o réu, no caso lá, ele tem que também, de uma certa forma, procurar emocionar o jurado, no sentido de que o jurado pode estar fazendo uma avaliação equivocada e colocar um inocente na cadeia. Tipo, falar a emoção dele para conseguir... né? Vai uma parte emocional também em cima disso aí. Entendi. Tirando essa parte do júri, envolve mais uma parte técnica. A gente tem que convencer o juiz que os nossos argumentos são melhores que os argumentos do outro lado. Entendeu? E o juiz não vai se emocionar com a gente, ele só vai... Ele é técnico. Ele é técnico. Não adianta eu querer ir lá chorar com o juiz, que não vai resolver nada. Aqui não gritar, rola. não vai acontecer nada. Entendeu? Ali, só se eu colocar para o juiz, olha, o meu argumento é esse, por isso e por isso e por isso, e ele olhar para mim e falar, é verdade, eu acho que você tem razão, aí eu tenho mais coerência, eu acho que você tem chance de ganhar alguma coisa. Outra questão interessante que você falava aí, que a questão do advogar, né, do estar ao lado do direito, da justiça e tal, tem que ter aquela capacidade da pessoa confiar em você, do trabalho sério e tudo mais. Aí vem uma outra pergunta na minha cabeça, né? Quais são os deveres de um advogado? Por exemplo, na medicina tem o juramento de Hipócrates, né? E vocês fazem alguma espécie de juramento? E no dia a dia, quais seriam aí os deveres de um advogado que, vamos dizer assim, tem que andar nas 4 linhas da Constituição, enfim, para quem não conhece muito esse campo, o que seriam os deveres do advogado e quais os juramentos que vocês têm que prestar aí após passar aí na OAB, por exemplo? O dever do advogado, é claro que você tem alguns deveres, vamos dizer assim, mais técnicos, né? Mais voltado à prática mesmo processual, que você não pode fazer uma prova ilícita, né? Você tem que tratar todos com idoneidade, tem uma série de requisitos. Mas ela não difere, do modo geral, de qualquer tipo de profissão, entendeu? Tanto do médico, como do engenheiro, como do dentista, não difere. Sabe? Porque
é um trabalho como outro qualquer. É claro que você tem acesso muitas vezes a algumas informações confidenciais que você não pode passar para ninguém, aquelas informações, né? Mas, acima de tudo, eu acho assim, o dever do advogado é dar o máximo do conhecimento que ele tem quando ele está com uma causa na mão. Ele dá o seu melhor ali para conseguir o que o cliente quer. E muitas vezes você fala assim, você lê, por exemplo, você faz um processo, você lê, você fala, tá bom, eu acho que eu fiz o que... Geralmente, sempre, se você lê de novo, se você pesquisar um pouquinho a mais, se você se dedicar um pouquinho a mais em cima daquilo ali, você vai conseguir muitas vezes aquela diferença um pouco a mais. Por quê? O que você lida é com uma questão que vai envolver e vai causar um sucesso ou insucesso para um terceiro. É a vida daquela pessoa. Quando a pessoa passa um processo para mim, por exemplo, para nós no escritório, né? A ansiedade que ela tem é a mesma coisa que quando você chega no médico, o médico examina você e fala o seguinte: ó, João, você tem um câncer aqui, mas não se preocupa não, certo? Vou dar um remédio para você, você vai se curar. É câncer, mas sabe? O médico, ele está olhando aquilo ali, pelos exames que ele tem, ele está vendo realmente que você tem uma doença grave, mas dentro do conhecimento técnico que ele tem, ele sabe qual remédio que ele vai te aplicar, ele sabe que você vai se curar daquilo ali. Mas você não vai se conformar com aquilo ali. Não. Você vai sair daquilo ali apavorado. É tirar o pino da granada e falar, segura aí. Né? Então, assim, com a gente é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa chega lá e muitas vezes eu olho a questão, né, olho o assunto e falo, bom, não é um caso assim, tão grave. Não é tão grave para mim, porque eu não estou naquele... Porque eu não estou naquela situação. Né? Então, o que a pessoa quer? Né? Ela quer uma resposta mais rápida. Entendeu? A pessoa te liga e fala assim, ó, eu estou com um problema aqui. Certo? Aconteceu isso, eu bati o carro, aconteceu um problema, né? Eu não sei como resolver. Né? Enquanto você não dá um retorno para aquela pessoa, o problema está com ela. E muitas vezes o advogado, quando ele olha aquela situação, fala, isso aqui não é nada, isso aqui não é problema, amanhã eu ligo, depois de amanhã eu ligo, resolvo, faço aquilo ali. Então, em termos assim, de dever, alguma coisa assim, eu acredito que é procurar entender um pouco mais a questão humana do cliente, entendeu? E entender que para ele o problema é muito grande, não importa o tamanho que seja, é um problema muito grande para ele. E realmente o resultado daquilo ali, ele não está, na maioria das vezes, no trabalho do advogado. Certo? Ele depende de outros fatores, depende do próprio fato que aconteceu, depende do que o juiz entende daquela situação. Então, a advocacia, apesar de buscar, vamos dizer assim, a justiça, ela não é uma atividade assim que, de fato, propicia a justiça. Eu vou chegar nisso. Eu vou chegar lá, hein? São cenas dos próximos capítulos já.